Estaremos comentando hoje sobre ação de busca e apreensão de veículos. A busca e apreensão de veículos tem como fundamento a Lei 911 de 1969. Então, é uma lei antiguíssima. Lógico que teve algumas reformas, né? Mas está em vigência essa lei. Como é que se dá a busca e apreensão de veículo? Um exemplo, alguém compra um caminhão ou qualquer outro veículo na modalidade de alienação fiduciária, que popularmente é conhecido como um contrato de CDC. Alienação fiduciária, como ocorre? O indivíduo é proprietário do veículo, ele compra e passa a ser o proprietário do veículo e dá esse veículo como garantia do empréstimo bancário, que é chamado alienação fiduciária. Então ele paga os parcelamentos e dá esse veículo como garantia. Se ele atrasar uma parcela, já é passível da busca e apreensão daquele veículo, uma ou duas parcelas. E essa ação de busca e apreensão ela é muito dinâmica. Existe uma liminar nessa ação chamada inaudita alterapar. Inaudita alterapar, no latim, né, traduzindo para o português, significa o seguinte: é uma decisão em que a parte ela não sabe que tem esse processo, porque esse processo já entra com pedido liminar. A busca e apreensão em si já é uma liminar, inaudita alterapar, sem a parte contrária saber que tem um processo. Então ela está lá em casa tranquila, né, devendo duas prestações, foi notificada a pagar. Um dos requisitos para a ação é a notificação prévia, válida, e de repente chega um oficial de justiça lá e apreende ali aquele veículo. E a pessoa fica sem saber porque o veículo foi apreendido e procura um advogado, para o advogado tentar reaver o veículo. E como que aquele indivíduo que perdeu o veículo ali, foi apreendido o veículo, né, o seu veículo, ele pode recuperar o veículo? Ele tem 5 dias para purgar a mora. O que é purgar a mora? Ele tem que pagar todas as prestações vincendas. Purgar a mora é isso. Ele tem que pegar todas as prestações vincendas, somá-las, isso já vai estar nos autos, na petição inicial de busca e apreensão, e quitar o veículo. Se não quitar o veículo, quitar as prestações atrasadas e quitar na integralidade o empréstimo de alienação fiduciária. Se não fizer isso, perde o veículo e depois, no final do processo, esse veículo naturalmente vai para leilão. No final do processo vai ver quanto que o veículo foi vendido e quanto que sobrou da dívida. Se o veículo foi vendido acima da dívida, a parte que perdeu o veículo tem direito de uma reposição, e se foi vendido abaixo da dívida, ele vai ter que pagar ainda mais o banco que financiou aquele veículo. Mas eu quero falar aqui sobre a máfia que está acontecendo aqui no Espírito Santo. Existem empresas especializadas que são contratadas pelos bancos que financiam esses veículos, que quando atrasa uma prestação, essas empresas são contactadas pelo banco e elas têm profissionais, detetives, que ficam vigiando os veículos, os caminhões. Se vocês não sabem disso, fiquem sabendo. Se você tem prestação atrasada aí, de prestação de leasing, que depois eu falo sobre isso, ou de alienação fiduciária, já tem gente na sua porta vigiando o seu veículo. Aí quando entra a ação de busca e apreensão, você nem sabe que tem essa ação, já tem uma liminar, esse indivíduo já entra em contato com o oficial de justiça que está com o mandado na mão e fala onde seu veículo está. Inclusive coloca até rastreador no seu veículo sem você saber. Sabia disso? Você não sabia, né? Coloca lá um rastreador. Onde seu veículo for, ele vai lá atrás e busca. Isso aconteceu com o meu cliente ontem. Todo vídeo que eu gravo aqui é de caso concreto.
Só o que aconteceu antes foi uma malandragem. O mandado não tinha ido para a central de mandado, não havia distribuição do mandado de busca e apreensão. Eu tinha apresentado defesa, pedi o feito para ser chamado à ordem antes do mandado ir para a central de mandados, e um oficial de justiça foi lá com 2 camaradas e apreenderam o veículo, um caminhão que vale 400 mil, meu cliente devia 180 mil, quer dizer, já tinha pagado mais da metade e devia só 2 prestações. Eu estava pedindo negociação nos autos e falamos sobre a essencialidade do bem, que o próprio bem poderia pagar aqueles 2 parcelamentos, trabalhando com o caminhão. Pois bem, entrei com a tutela de urgência, estou alegando furto, porque não tinha mandado. O oficial de justiça não foi sorteado, que é sorteado na central de mandado, quem vai fazer aquela busca e apreensão. Ele não entregou nenhum mandado para o motorista do meu cliente, então caracterizou furto. Mandei meu cliente fazer um boletim de ocorrência, já coloquei nos autos, entrei com a tutela de urgência para devolução do veículo. Meu cliente espertamente colocou um rastreamento no caminhão, já sabemos onde está o caminhão, estou indo lá no galpão agora, pedir com diplomacia que entregue o caminhão imediatamente ao meu cliente, senão eles vão ser presos, tanto o oficial de justiça quanto quem levou o caminhão para lá, o dono do galpão. Enquanto isso, a liminar está lá para o juiz apreciar. De lá eu vou lá no gabinete do juiz e pedir que ele defira a liminar, e ele tem que deferir, porque é um processo eivado de vício e com um abuso de autoridade e com caracterização de furto. E sobre leasing, a ação é de reintegração de posse, não de busca e apreensão. Sobre o contrato de leasing, futuramente eu vou falar, ok? Um abraço.